se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então aqui nós vamos ver a aplicação da LGPD no espaço, a aplicação territorial da lei, o que é dificultado pelo fato de que nos tratamentos de dados realizados no meio digital, que é onde está o grande volume de tratamento de dados pessoais, nós não temos limites de fronteiras, limites territoriais entre estados, entre países, para deixar claro em que local aquele dado foi coletado e onde ele está sendo tratado. E nós temos no artigo 3º da LGPD regras de aplicação da LGPD no espaço que adotam dois critérios, o da territorialidade e também nós temos a adoção do critério da extraterritorialidade, nas três hipóteses previstas no artigo 3º da LGPD. Primeira hipótese é: a LGPD se aplica se as operações de tratamento de dados pessoais ocorrerem no território nacional. Ou seja, aqui nós temos o uso do critério da territorialidade, ou seja, deve ser observada a lei brasileira em todas as atividades de tratamento de dados pessoais ocorridas no território nacional, seja no meio físico, seja no meio digital. Ainda que os dados sejam coletados em outro país e pertençam a titulares domiciliados fora do Brasil, a LGPD vai incidir quando esses dados forem tratados no território brasileiro. Ou seja, aqui também nós temos como um fator importante a localização do agente de tratamento. Por isso, se a coleta, a consulta, o armazenamento ou qualquer outra operação de tratamento ocorrer dentro do território brasileiro, isso atrai a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. O que nós temos no artigo 3º, parágrafo 2º da LGPD é uma exceção à aplicação desse critério quando os dados pessoais a ser tratados no Brasil forem provenientes de outro país e o seu país de origem realizar a proteção de dados de forma adequada, ou também quando esses dados não forem compartilhados dentro do território brasileiro pelo agente de tratamento, quando ele recebe para fazer o tratamento aqui apenas para um controlador que está em outro país. Então, uma ressalva feita pelo artigo 3º, parágrafo 2º da LGPD, mas a regra geral é de que se qualquer operação de tratamento for realizada no território brasileiro, no meio físico ou digital, sobre essa operação se aplica a LGPD. Segunda hipótese: quando a atividade de tratamento de dados pessoais tiver entre seus objetivos a oferta ou fornecimento de bens ou serviços no Brasil ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Então aqui nós temos a aplicação da territorialidade, porque ainda que o tratamento ocorra fora, ainda que a gente tenha operações de tratamento fora do Brasil, se o objetivo desse tratamento é oferecer produtos ou serviços para pessoas localizadas no território nacional, aplica-se a LGPD. Por quê? Porque a consequência do tratamento vai atingir o território brasileiro, né? Esses dados foram coletados e são tratados para uma finalidade específica, que é o oferecimento de produtos ou serviços para pessoas localizadas no Brasil. Por isso, nós temos aqui também a aplicação da LGPD. Em terceiro e último lugar, a LGPD também se aplica quando os dados pessoais objeto de tratamento forem coletados no território nacional. Aqui nós temos a territorialidade e a extraterritorialidade. Por quê? O que interessa aqui é a primeira atividade de tratamento, a coleta dos dados, que normalmente é o que inicia, o que permite a realização de outras atividades de tratamento sobre esses dados pessoais. Se uma pessoa está no território brasileiro, os dados dela são coletados por uma empresa no exterior, essa empresa vai fazer atividade de tratamento no exterior, essa pessoa é estrangeira e volta para seu país de origem, ainda assim, sobre toda a relação que vai existir entre esse agente e esse titular durante todo o ciclo de vida de tratamento desses dados pessoais, vai se aplicar também a LGPD, porque a coleta foi feita aqui. O Brasil dá uma proteção do início ao fim
do ciclo de vida do tratamento de dados pessoais. Então, o que nos interessa aqui é onde ocorreu o primeiro ato de tratamento e se isso ocorreu dentro do território brasileiro, a lei brasileira vai se aplicar a todo o ciclo de vida do tratamento desses dados pessoais. E isso leva a alguns problemas, né? Porque se depois não houver nenhum tipo de ato praticado no Brasil, seja pelo titular, seja pelo agente de tratamento, a lei brasileira vai se aplicar junto com a lei de outro país e de outro país não reconhecer a incidência da lei brasileira. Será que isso vai ter algum tipo de consequência prática? É a mesma questão que nós temos na segunda hipótese, que eu mencionei que se aplica só à territorialidade, que é algo bastante duvidoso. Se todas as atividades são feitas no exterior, nesse segundo caso, e em nenhum momento houve oferta de produtos ou serviços para pessoas localizadas no Brasil, mas aí um estrangeiro está em viagem no Brasil de forma temporária e começa a receber ofertas de produtos ou serviços a partir do tratamento de seus dados no exterior, no seu país de origem. A lei brasileira vai se aplicar daqui para frente em todas as situações? Ela vai se aplicar de forma retroativa ao tratamento que foi feito até então? Ou só naquela relação de oferta do produto realizada no Brasil? É por isso que eu coloquei aqui no segundo exemplo só territorialidade, porque eu entendo que, em princípio, isso só vai regular as relações entre agente e titular na oferta de produtos e serviços para o titular localizado no Brasil, e não uma aplicação retroativa desde o início do tratamento de dados nesse segundo caso. Já o terceiro, que aí sim nós temos uma aplicação clara da extraterritorialidade, porque daí tudo que for feito a partir de então, depois da coleta dos dados, deve, em tese, observar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tem outro ponto que eu quero destacar aqui do artigo 3º, diz respeito ao inciso 2º, a segunda hipótese aqui de aplicação da LGPD, de oferta de produtos ou serviços para pessoa localizada no território brasileiro. Nós temos aqui na fixação, na definição da aplicação da LGPD, não o uso da residência ou do domicílio do titular, mas sim a sua localização em qualquer parte do território brasileiro. Então aqui nós já vemos até uma influência do meio digital, das relações digitais, na definição da lei aplicável, porque tradicionalmente, seja no direito material, seja no direito processual, a legislação brasileira usa como critério em primeiro lugar, para a fixação de competência processual. Isso vale para o Código de Processo Civil, nos artigos 46 a 53, na competência territorial, no Código de Processo Penal, nos artigos 69, 72 e 73, se usa, quando para fixar a competência em razão da pessoa, se usa o domicílio ou eventualmente a residência. A localização, o lugar, o local, é usado para a definição da competência de acordo com a situação do bem, da ocorrência, do fato ou da prática do ato. E isso também nós vemos no direito material, nas regras gerais que nós temos lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e aí coloquei como exemplo os artigos 7º, 8º e 10, do Decreto-Lei 4.657/42, que é LINDB, e também o mesmo uso de domicílio ou residência para determinar a lei aplicável de acordo com a pessoa, o domicílio das partes, o domicílio de uma das partes, para definir a lei material aplicável, e o uso da expressão local, lugar ou localização para definir a lei aplicável de acordo com o local de bem, geralmente bem imóvel, onde ocorreu o fato ilícito ou fato discutido em processo judicial, onde deva ser praticado o ato em cumprimento de uma obrigação, de pagar, fazer ou não fazer, ou entrega de coisa. Nós não temos na legislação brasileira a prática de usar localização para se referir à pessoa, e é isso que é feito pela LGPD. Então, nós temos aqui no sul do Brasil, entre as diversas fronteiras, a fronteira entre as cidades ali, que divide o Brasil e o Uruguai, a cidade de Jaguarão no Brasil e Rio Branco no Uruguai, uma pequena ponte que é possível se passar a pé. Então, se um uruguaio está ainda em cima daquela ponte, mas já do lado brasileiro, pega o seu smartphone chinês, baixa o aplicativo de uma empresa espanhola, concorda com os termos e condições de uso e com a política de privacidade, a LGPD incide sobre isso. E isso tem diversas consequências, como por exemplo, é possível exigir
que, com base no Código de Defesa do Consumidor, esteja em idioma português, né? Se a pessoa não fala português, né? Se o estrangeiro não tem direito de português e ele baixa um aplicativo em espanhol, ele tem uma compreensão mais fácil e adequada do seu idioma de origem. E depois ele volta para o país 5 minutos depois. Como é que vai se fiscalizar a aplicação da LGPD nessa relação? Como vai se definir que a LGPD se aplica a essa relação? Pelo rastreio depois, por uma auditabilidade, pelos registros do local em que ele baixou o aplicativo. Isso vai ser necessário. O titular e o agente de tratamento, se houver algum litígio entre eles, eles vão ter interesse, será que se aplica a lei brasileira? Então isso é algo de um controle de aplicação extremamente difícil, mas é um fato que eu destaco sempre. O uso da expressão localização para se referir à pessoa. Então, o fato de a pessoa estar localizada no território nacional atrai a aplicação da lei brasileira. Então, encerro esse bloco por aqui. Também espero que tenha ficado claro quais são esses 3 critérios de aplicação territorial e extraterritorial da LGPD, ainda que no meio digital a gente tenha algumas dificuldades para definir efetivamente qual é o local onde o ato foi praticado, onde a coleta do tratamento foi praticado no meio digital, para fazer essa referência a um território físico para definir qual é a lei aplicável. Até mais! E aí, já ouviu falar da TreinaWeb? Entre no Google agora e pesquise TreinaWeb, clique no primeiro link que aparecer. Conheça a TreinaWeb, a plataforma ideal para quem busca cursos com certificação nacional e quer aprender no seu próprio ritmo. Onde e quando quiser, você pode estar estudando. Com um catálogo completo de cursos na área de TI e tecnologia, a TreinaWeb oferece desde segurança da informação, Pentest, nuvem, cloud, infraestrutura, DevSec, DevSecOps, programação em todas as linguagens, até servidores, virtualização, linguagem de programação e muito mais. São cursos pensados para quem quer conquistar uma vaga na área, se especializar ou aprimorar os conhecimentos para o próprio negócio. Não perca tempo, comece hoje mesmo a estudar nessa plataforma rica em cursos que abrangem a todos os ramos da tecnologia, a TreinaWeb, e dê o próximo passo rumo ao seu sucesso profissional. Isso tudo só depende de você.